Olá, pessoal! Para quem não me conhece ainda, eu sou Gabriela Tebet e hoje nós vamos conversar sobre educação domiciliar. Em maio desse ano, a Câmara dos Deputados Federais aprovou um projeto de lei que regulamenta a prática de educação domiciliar no Brasil. Estou falando aqui do texto substitutivo ao projeto de lei 3179 de 2012. Agora, esse projeto está sendo discutido no Senado e o tema tem mobilizado vários setores da educação. Então, para conversar com a gente hoje, eu convidei a professora Luciane Muniz Ribeiro Barbosa, colega da Faculdade de Educação da Unicamp e pesquisadora da educação domiciliar ou do homeschooling no Brasil. Lu, é um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. Seja bem-vinda. Olá, Gabi. Olá, pessoal. Eu que agradeço o convite. Muito bom estar aqui com vocês, falando um pouco sobre esse tema da educação domiciliar. Lu, sabendo que esse projeto de lei e a temática da educação domiciliar tem o apoio direto do governo federal, você acha possível a gente afirmar que esse projeto é fruto do atual momento histórico e político que tem produzido um grande conjunto de propostas conservadoras? Como é que você vê o lugar desse projeto no bojo do conjunto de ações que a gente tem enfrentado hoje no campo da educação? Olha, Gabi, a resposta é não e também sim. O movimento da educação domiciliar no Brasil, ele cresceu, né, essa versão que a gente chama de uma versão moderna da prática da educação domiciliar, ela cresceu a partir dos anos 2000 e ganhou uma expressão maior, sim, com o atual governo federal, né, já no período pré-eleitoral ali da candidatura do presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas a prática da educação domiciliar, ela é uma prática que tem raízes históricas no Brasil, né? Então, ela era, inclusive, a prática mais escolhida, né, pelas elites no período oitocentista, que contratavam professoras, preceptores, tutores para ensinar as crianças em casa, ao invés de enviá-las para a escola. E a gente teve nas diferentes constituições brasileiras, até chegar de 1988, a gente teve diferentes constituições que permitiam aos pais, né, o texto da Constituição trazia explicitamente, assim, a educação deve ser dada no lar ou na escola, né, trazendo essa liberdade de escolha dos pais. Então, assim, não é um tema novo no Brasil, né, é uma prática, então, que foi recorrente, sobretudo, né, quem fez uso dessa prática foram as elites no Brasil, nos diferentes momentos históricos. Após a Constituição de 88, a gente teve, enquanto sociedade, majoritariamente a consolidação da ideia de que o direito à educação pressupunha a matrícula e a frequência à escola, né? Então, passou-se a ter, então, esse entendimento de que todas as crianças deveriam ir para a escola, né, a ideia de que lugar de criança é na escola, né, a partir da Constituição de 88, aí as várias conquistas que a gente teve também, com a LDB em 96, né, a ênfase que a gente dá à educação infantil, enfim, então essas conquistas todas na área da educação, né, de ampliação do direito à educação para toda a população, foram conquistas que foram configurando essa ideia majoritária de que o direito à educação pressupõe a criança estar na escola, né, a criança e o adolescente. Contudo, a partir dos anos 2000, a gente teve grupos de famílias que passaram a trazer experiências, sobretudo norte-americanas, com o homeschooling, né? Então, a gente tem ali o estado de Minas Gerais, região de Belo Horizonte, Governador Valadares, né? Alguns trabalhos que trazem o histórico da educação domiciliar, vão mostrar o quanto essas famílias que tiveram alguma experiência morando fora do país, né? Sobretudo nos Estados Unidos, voltaram e foram incorporando essas práticas, né, da educação domiciliar como uma importação de um movimento mesmo norte-americano. Isso vai crescendo o número de famílias, né, que aderem à prática. No início desse movimento, início dos anos 2000, é muito interessante porque a gente tem diferentes grupos de famílias, né, famílias com diferentes perspectivas filosóficas, políticas, religiosas ou não religiosas, né, e o que mais caracterizava, assim, se destacava nessas famílias, né, que optavam por não enviar os filhos para a escola, ensiná-los em casa, era justamente uma crítica à instituição escolar de maneira geral,
né, a forma escola, ou ao formato escola, que ao longo dos séculos não se modificou enquanto a sociedade, de uma maneira geral, foi se modificando. Então, lá em 2009, quando iniciei a minha pesquisa do doutorado e entrevistei algumas dessas famílias, elas traziam, de uma maneira principal nos seus argumentos, essas críticas, né? A sociedade mudou a relação com a forma de aprender, né? A geração do conhecimento modificou muito e a escola continua permanecendo a mesma, e a escola tanto pública quanto privada, né? Então, críticas à instituição escolar de uma maneira geral. Esse grupo de famílias que aderiam, né, à prática da educação domiciliar, ele foi crescendo, e iniciou-se em 2010 uma associação, Associação Nacional de Educação Domiciliar, a ANED, né, que passou a defender a prática da educação domiciliar aqui no Brasil. Então, essa atuação da ANED é uma atuação também bastante importante para a gente entender o movimento, né, da educação domiciliar aqui no país, porque eles acabaram apresentando, de uma certa forma, essa demanda, né, para o Poder Legislativo, Poder Judiciário e Poder Executivo, desde a sua criação, desde 2010. Então, a gente tem todo um histórico anterior, né, ao atual momento, que é um histórico que já demandou do Poder Legislativo, por exemplo, a análise sobre educação domiciliar. Nesse sentido, a gente tem desde 1994 uma série de projetos de leis que foram apresentados, né, à Câmara dos Deputados. A grande maioria foram arquivados, negados, e agora a gente teve esse projeto que foi apresentado em 2012, né, e que permaneceu lá por muitos anos, né, em tramitação na Câmara, e ganhou essa expressão maior e esse peso maior agora com o atual governo. No Poder Judiciário, o que a gente tinha também era uma série de decisões locais, né, que a gente chama, juízes que em diferentes municípios ou estados brasileiros acabavam tomando decisões em relação a uma família que havia sido processada por retirar os filhos da escola, e essas decisões também variavam muito de um contexto para o outro. Em 2018, um marco que a gente teve, né, foi o julgamento do STF em relação à temática. Então, eles julgaram um recurso extraordinário e, diferente do que imaginávamos, né, eles não se apegaram lá ao artigo 208 da Constituição, que fala sobre a obrigatoriedade de matrícula, e tomaram uma decisão, fazendo uma interpretação de que a educação domiciliar no Brasil ela não é inconstitucional, mas que falta uma lei que regulamente a prática no Brasil. Então, as famílias não poderiam praticar por ausência de uma lei que regulamentasse. Isso levou a ANED, a diretoria da ANED, né, e as famílias que defendem a prática, a se organizarem para aí um convencimento, né, dos deputados em relação à necessidade de se votar o projeto de lei. Quando o presidente Bolsonaro assume o governo e já no período eleitoral apresenta a educação domiciliar como uma proposta de governo associada a outros projetos conservadores, o que acaba ganhando uma maior expressão para a sociedade de uma maneira geral é esse grupo cristão conservador que pratica a educação domiciliar e que, de uma forma muito eficaz, né, viu ali um momento histórico, um momento propício para a aprovação da educação domiciliar. Né? Então, assim, é equivocado a gente dizer que o movimento da educação domiciliar é um movimento homogêneo, composto só por famílias conservadoras, isso não é verdade. Nós não temos dados oficiais, justamente porque a prática ainda não é legal no Brasil, mas as pesquisas apontam, né, as pesquisas sobre educação domiciliar, que há famílias com essas diferentes perspectivas e posicionamentos, inclusive políticos e ideológicos, mas o grupo que está mais organizado e que tem se aproximado do governo federal em prol da aprovação, né, da prática aqui no Brasil, é o grupo cristão conservador. Né? Então, dessa maneira, sim, aí eu respondo que sim, né, a temática tem sido associada, no atual contexto, a outros projetos de lei outros projetos, né, não diria, outros projetos conservadores,
como escola sem partido, a proposta de militarização das escolas, né? A educação domiciliar acabou entrando aí nesse bojo de propostas conservadoras para a educação no país. E aí dá para a gente entender por que um projeto que desde 2012 tramita, nesse momento específico, ganha força para ser aprovado, né? Um projeto que não estava encontrando tanto respaldo social, e com esses debates que a gente vem vivendo, né, enfrentando, vai encontrar um terreno fértil para crescer. Gabi, né? Sim, o tanto que a ANED, né, tem essa informação, inclusive lá no site da associação, eles registram que eles tentaram, durante o governo Lula, algumas visitas e conversas com o ministro da Educação, e foram atendidos, mas saíram de lá das reuniões, né, com uma resposta negativa, dizendo que não era projeto daquele governo a educação domiciliar. Né? Então, agora a gente vê justamente o contrário, né? Assim, justamente o contrário, e o que é mais grave, né? A educação domiciliar sendo apresentada como a única proposta, né? Bolsonaro apresentou a educação domiciliar, o homeschooling, como uma medida prioritária dos 100 primeiros dias de governo, né? Nenhuma outra medida ou projeto educacional foi apresentado até hoje, a não ser a educação domiciliar. E a gente podia até supor que esse debate, nesse momento, pudesse ter também alguma influência da pandemia, do que vivemos, mas não, é um projeto que já vinha de antes, né? Sim, que já vinha de antes. Teve até esse contorno também, né? Assim, a gente teve muita reportagem dizendo, agora com a pandemia aumentou a educação domiciliar e tal. Aí, só vou fazer um parênteses sobre esse tema, porque, assim, o que a gente vivenciou foi o ensino remoto, né? Na educação domiciliar, a base da proposta, né, do homeschooling, da prática da educação domiciliar, é a liberdade total no ensino e é por escolha da família. Então, tanto escolha curricular, metodológica, né, entre outras liberdades aí presentes. E o que a gente vivenciou na pandemia foi o ensino remoto, né? Porque assim, as famílias não tinham necessariamente liberdade, né? Escolhas, elas tinham que fazer aquilo que a escola mandava, as atividades. Quem escolhe o currículo é a própria escola, o livro didático, né? Então, a gente não fala de uma educação domiciliar no contexto da pandemia, mas um ensino remoto em uma situação que o próprio movimento a favor da educação domiciliar considerou como muito positivo. Agora todos verão que é possível fazer educação domiciliar. Por outro lado, a gente viu o contrário, né? O quanto as famílias estavam extremamente sobrecarregadas, sem condições, a maioria das famílias brasileiras sem condições tecnológicas, né, de acesso a recursos para, de fato, fazer essa educação, né, em casa. Muito bem. Luiz, você trouxe para a gente, então, alguns dos argumentos que têm sido usados pela ANED e pelos grupos mais conservadores, né, para defender a educação domiciliar, mas a gente tem visto hoje uma repercussão muito negativa desse projeto, né? Nós que somos militantes da educação infantil, a gente tem toda uma discussão e uma concepção da importância da convivência do espaço público, do espaço com a diferença, né, da importância da relação com outras crianças no processo de socialização, de constituição de si num grupo de amigos, né, a importância da amizade nesse processo, tal. De um modo geral, quais têm sido os argumentos que você identifica em relação a esse projeto? Porque não se trata de um projeto específico para a educação infantil, mas para a educação de modo geral, né? Então, que tantos argumentos você tem visto, os principais contrários e a favor para esse projeto nas diferentes etapas da educação? Tá, então, Gabi, né, o que a gente tem de argumento favorável a esse projeto de lei que está em análise no Senado é que ele é um projeto que foi, né, esse texto substitutivo, ele foi mais detalhado. O projeto apresentado lá em 2012 pelo deputado Lincoln Portela era um projeto muito amplo, né, que as famílias escolhiam fazer educação domiciliar e ponto, né, de maneira assim geral. Esse projeto, esse texto substitutivo é um projeto bastante detalhado. Então, isso, assim, é algo, talvez, que a gente possa considerar, né, como um argumento favorável. Por quê? Porque
pensou-se na proteção do direito à educação e outros direitos dessa criança que não necessariamente escolheu estudar em casa, né, mas cujas famílias escolheram que ela ficasse em casa, estudando em casa e não fosse para a escola. Então, esse projeto vai prever uma série de orientações, né, e de ações. Então, fiscalização do poder público, essa criança vai precisar fazer prova, ter a matrícula registrada em uma escola, esses pais vão conversar com a professora na escola onde a criança é matriculada pelo menos uma vez por semestre. Secretarias de educação vão precisar proporcionar encontros dessas famílias. Enfim, há uma série de ações previstas visando a proteção do direito dessa criança, né? Então, esse foi um elemento assim que importante, né, que a gente conseguiu avançar, de não deixar que aquele projeto inicial fosse aprovado na Câmara, né, como o movimento, aí a NED defendia, né, que fosse um projeto mais amplo para que as famílias tivessem liberdade total, né? Então, isso não aconteceu. Por outro lado, esse mesmo argumento, né, que a gente avalia como algo, não sei se positivo, mas menos ruim, né, que essa série de ações aí para proteção do direito dessas crianças, eles são elementos que vão demandar do poder público uma série de ações e também recursos públicos para que sejam viabilizados, né? Então, por exemplo, o projeto de lei fala de visita do conselho tutelar a essas crianças, para avaliar se as crianças estão bem. Então, o que significa em muitas regiões, os conselheiros tutelares, que têm uma demanda imensa de trabalho, uma agenda de trabalho, né, sobrecarregada, que atende uma série de violação de direitos, ter também que visitar as crianças que estão ali no contexto da classe média, média alta, e estudando em casa, né? Demandas para secretarias de educação, para as escolas onde essas crianças têm a matrícula registrada. Então, tudo isso a gente sabe que vai demandar uma organização do poder público e também pessoal, recursos sendo investidos para viabilizar, garantir o direito de algumas famílias escolherem pela educação domiciliar e praticarem educação domiciliar. E aí eu acho que esse é o ponto que tem tido, talvez, assim, merece a nossa atenção e a nossa atuação, né, contrária a esse movimento, no sentido de ser um projeto de lei que regulamenta um direito para poucos, que pertencem a uma determinada classe social, em detrimento, sim, da educação pública, porque vai se utilizar recursos, né, serão utilizados recursos da escola pública, né, pessoal das secretarias de educação, como os municípios, que muitas vezes têm baixa arrecadação, uma dificuldade enorme de atender e ampliar o atendimento em creche, de universalizar para a escola, vão ter ainda que utilizar os recursos para atender essas determinadas famílias, né? Esse grupo que é um grupo pequeno, né? Pequeno porque pertencente a uma determinada classe socioeconômica. Então, essa é assim, um dado de realidade importante, né, para a gente conseguir se posicionar, né? Mais do que dizer, eu sou contra a educação domiciliar porque eu defendo a escola, de que maneira esse projeto de lei, ele, se aprovado, vai interferir diretamente, afetar diretamente a educação pública, né? Acho que é isso que a gente precisa de uma certa maneira, assim, ajudar a levar essas informações, esses dados aos senadores, né? Em relação à temática, Gabi, de uma maneira geral, acho que aí tem, né, como eu falei no início, muita polarização, e o que a gente tem por um lado, uma defesa da escola, baseada muito em argumentos que eu, né, tenho chamado, assim, avaliado como muito romantizados da escola. Então, eu assisti a todas as horas de votação, né, desse projeto de lei na Câmara, e, assim, mesmo os deputados que faziam a defesa da escola, eram argumentos muito rasos, né, baseados em experiências pessoais de quando estudaram na escola, baseadas numa ideia de escola romantizada, em que é tudo perfeito, e a gente sabe que não é assim. Né? A gente sabe que a escola pública no Brasil hoje tem uma série de deficiências, uma série de problemas,
E justamente por isso a gente precisa defender, né, a melhoria dessa escola, a valorização dessa instituição, precisa defender mais recursos para essa escola pública e entender que esse é um espaço, né, como aí resgatando o início da sua fala, que esse é um espaço que para maior parte da população é a principal, quando não única, via de acesso ao direito à educação. E aí, via de acesso ao direito à educação, a gente está dizendo sim, não só acesso a conteúdos acadêmicos, mas a possibilidades de socialização, a possibilidades, né, de formação para a cidadania. Ainda que tenhamos problemas na escola pública, é preciso defendê-la, porque ela é esse espaço, né, importante para essa formação humana, para esse pleno desenvolvimento, né, da maioria das crianças e adolescentes no Brasil. Muito bom, Lu. E me diz uma outra coisa. Esse movimento, de um modo geral, ele se fundamenta em críticas, né? Esse modelo de educação que a gente tem. Então, você estava aqui falando de uma visão romantizada da escola, muitas vezes, do ponto de vista de quem defende, mas também de críticas em relação aos que, né, aos que estão buscando um outro modo de educar seus filhos aí, de um modo mais privado, mais doméstico, né, domiciliar. E aí eu queria te ouvir um pouco assim, o que você acha que a educação pode aprender com essas críticas? Né? Porque ainda que ao defender a escola pública, a gente se coloque contra esse modelo, esse projeto de educação domiciliar, algumas questões que estão sendo levantadas nesse processo podem ser importantes para a gente repensar e melhorar a própria educação pública brasileira. Então, o que você vê nesse sentido? Olha, Gabi, eu acho que esse é um dos aspectos, né, da temática que mais, assim, suscita minha curiosidade, né, como pesquisadora, porque quando eu converso com algumas famílias, né, desde o início da minha pesquisa, o que eu percebi é que muitas críticas que são feitas à instituição escolar são críticas, inclusive, das quais eu partilho, né, ou com as quais eu compartilho, que é como que a sociedade muda, né, nas suas várias áreas e dimensões ao longo dos séculos, e a gente tem, né, aí fala de alguns pais e mães que entrevistei, a gente tem a mesma sala de aula com as mesmas carteiras, o mesmo adulto falando para 30 crianças que precisam ficar quietas e ouvir esse adulto detentor do conhecimento, né? Essa figura que até se altera um pouco na educação infantil, mas que a gente consegue perceber que ainda estão presentes lá algumas questões como relações de poder, né, da não escuta da criança, ou, né, de fingirmos que escutamos as crianças, mas não dialogamos de fato. Então, acho que essas críticas trazem para a gente, ou esse movimento, né, ao trazer essas críticas, traz para a gente um convite, né, um convite, assim, de que é urgente essa necessidade de mudança da nossa concepção de educação e da nossa forma escola, né, do nosso modo de fazer escola. E isso, é claro que depende, né, de políticas públicas, é claro que depende de financiamento, mas depende também de formação de professores, depende também, né, de um professor reflexivo, né, que tem essa prática de constante avaliação, né, autoavaliação da sua prática, de que maneira ele tem rompido com essas relações de poder, com essas, né, tradicionalidades aí do ensino que engessam esse ensino, essa educação. Então, acho que assim, é um convite para a gente pensar, né, e aí, lembrando do Nova, né, quando ele traz o Edgar Morin, que ele vai falar assim, ó, tá na hora de metamorfosear a escola, né, eu acho que é urgente essa metamorfose, né, se a gente não tiver essas mudanças, se não tivermos, enquanto sociedade, né, um repensar a escola, a gente vai continuar tendo esses inúmeros ataques, né, à escola pública, principalmente, né, ou à instituição escolar de maneira geral. E um outro aspecto também, que eu acho que é importantíssimo a gente pensar, é o quanto tem crescido, e na América do Norte a gente tem, como a prática é legal, né, no Canadá, Estados Unidos, a gente tem dados, então as diretorias de ensino, né, os Board of Education, eles coletam os dados de quem são essas famílias homeschoolers.
E o que os dados têm mostrado? Que na América do Norte tem crescido muito, tem duplicado, triplicado o número de famílias homeschoolers para determinados grupos. Então, por exemplo, os Black homeschoolers é um grupo, né, os negros têm saído da escola e têm, né, as famílias tirado os filhos da escola e ensinado os filhos em casa. Os latinos também, imigrantes de uma forma geral, crianças com deficiência, né? Então, assim, é muito comum, até em entrevistas, né? Quando eu fui para o Canadá, depois para o Texas, também entrevistei famílias que falavam, a motivação era, tenho um filho com deficiência, prefiro ensiná-lo em casa. Né? Então, de que forma a escola tem hoje, né? No caso do Brasil, trazendo essa reflexão para o nosso contexto, de que forma a gente conseguiu, enquanto sociedade, avançar em termos legais para garantir que a escola ela é sim um espaço para todas as crianças, né, estarem ali, mas ao mesmo tempo a gente não tem conseguido fazer com que essa escola seja de fato inclusiva, né, e seja de fato uma escola que ofereça uma educação com qualidade para todas as crianças, e que com qualidade no sentido de ser esse espaço onde a gente vai ter as relações, né, vai valorizar as diferenças, onde a gente vai ter uma educação antirracista, onde a gente vai conversar, sim, sobre deficiências de uma maneira geral, né? Então, assim, o movimento traz também esse dado preocupante, né, que a escola tem, e aí não estou falando do contexto do Brasil, porque a gente não tem ainda esses dados, mas em outros países, o quanto a escola tem expulsado determinados grupos, que acabam vendo o homeschooling como uma possibilidade de ter uma educação, né, ali que não seja uma educação afetada por essa escola racista, né, muitas vezes homofóbica, que não é inclusiva, né? Então é urgente também a gente pensar na mudança da escola e na valorização e defesa, né, da nossa escola pública, principalmente, né, como uma escola que seja essa escola democrática, inclusiva, né, que valorize as diferenças, né, para que a gente não expulse, né, determinados grupos que historicamente têm sido já excluídos desse direito à educação, né? E esse dado ele é bem grave, bem chocante, né, Lu? Assim, o quanto a gente de fato Sim, precisa melhorar muito ainda a escola para que todos possam sim, se sentir Gabi. bem nesse espaço. E essa sua resposta, né, Lu, ela traz para a gente uma ideia que me preocupa bastante, acho que é importante a gente pensar nela também, que é a ideia da proteção e do cuidado. Quer dizer, algumas famílias que optam pela educação domiciliar querem proteger seus filhos e suas filhas de algo ruim que acontece na escola, de algo que as famílias consideram ruim que acontece na escola, né? Então, seja um preconceito, uma discriminação contra a criança com deficiência, contra a criança negra, contra os migrantes, seja proteger as crianças dos discursos feministas que a escola vai implementar, enfim, né? No caso das famílias mais conservadoras, mas eu também sinto que tem uma questão que em pauta que é de que a gente não tem falado tanto do papel que também a escola tem desempenhado na proteção das crianças, muitas vezes vítimas de violência doméstica, de abusos, né, de crianças que vivem em condições que não são benéficas para o seu desenvolvimento, se é que eu posso dizer desse modo, né? A gente está vivendo agora, na semana da gravação desse vídeo, né, uma comoção com a história da menina de 10 anos grávida, a gente teve o ano passado também outro caso parecido, quer dizer, existem muitas crianças que têm sido estupradas dentro de suas casas, que têm sido violentadas, que têm sido negligenciadas, e eu fico me perguntando o quanto que também esse movimento não pode favorecer e beneficiar famílias que não têm dado às suas crianças a atenção e o cuidado que elas merecem. Porque muitas vezes a escola é o lugar das crianças estarem protegidas dessas violências. Né? Acho que a gente não tem falado muito disso, mas é importante também pensar no papel que a escola desempenha na garantia dos direitos das crianças, né? Acionando o conselho tutelar quando tem dúvidas ou quando entende que alguma família precisa de um acompanhamento mais próximo, enfim, e que quando a gente tira essas crianças da escola, a gente tira elas de um lugar importante numa rede de proteção
que a gente tem hoje no Brasil. Não sei se faz muito sentido, mas queria te ouvir também um pouquinho sobre não, isso. Gabi, esse é um tema também assim muito interessante, né, da gente analisar dentro dessa perspectiva do movimento homeschooling. O Scott Davis, que é um professor do Departamento de Sociologia na McMaster University, no Canadá, que foi quem me recebeu no sanduíche, ele faz uma análise de que o movimento homeschooling, né, o crescimento do homeschooling, porque é um movimento de crescimento internacional, tanto na América do Norte quanto nos países da Europa, né, tem crescido assim vertiginosamente o número de famílias que passam a aderir ao homeschooling. E ele faz uma discussão dizendo que está assim associada a toda uma discussão neoliberal de aumento do pensamento individual, de privatista, sim, mas tem aumentado também muito associado à questão da parentalidade intensiva, né? Ou a ideia da parentocracia, ou da parentalidade intensiva, desse movimento que tem chamado as famílias, né, para uma atuação mais direta e intensiva na educação e no cuidado, na proteção das crianças. Então, né, de fato, a gente ouve essa ideia de que, né, trago para o ambiente da casa, para o ambiente privado, para proteger o meu filho, né, das mazelas aí da escola, da sociedade de maneira geral. E aí, esse debate no Brasil, ele traz essa característica tão particular, né, que você já apontou, que é, no nosso contexto, talvez, né, no contexto também dos nossos países vizinhos, aqui América do Sul, América Latina de uma maneira geral, a escola tem sido um espaço também de proteção a direitos dessa criança. Não só o direito à educação, né, mas a direitos outros também. Né? Então, a escola é um espaço onde é realizada, muitas vezes, né, a prevenção, a denúncia de uma violência. Né? Então, retirar as crianças da escola pode significar, sim, a violação de outros direitos. O que o movimento em defesa da educação domiciliar, as famílias, a ANED, né, a diretoria, o que eles alegam, né, porque esse dado foi apresentado várias vezes durante a tramitação do projeto de lei. O que eles alegam é que são famílias de classe média, média alta, e que esses problemas de violência, de trabalho infantil, estão mais presentes em outras parcelas da população. Né? Que essas famílias são famílias que se preocupam tanto com seus filhos a ponto do pai ou da mãe não estar no mercado de trabalho e decidirem ficar com as crianças em casa. Né? Então, eles alegam essa questão, e inclusive é interessante porque se torna uma fala contraditória. Eles dizem que não é um movimento elitista, que qualquer um pode fazer, e ao mesmo tempo alegam que não há problema de violência, de trabalho infantil, não há esse risco, porque as famílias que vão fazer o homeschooling, que vão optar pela educação domiciliar, são famílias que têm condições, né, e econômicas, socioeconômicas para fazê-lo. Como se esses problemas fossem exclusivos das famílias mais pobres. Exatamente, e a própria, Gabi, a própria discussão do que é violência contra a criança. Né? Então, quando a gente, e aí o Scott Davis fala, ó, quando algumas famílias, um grupo de famílias, opta pelo homeschooling para potencializar resultado acadêmico, eu entrevistei uma família, foi uma única, mas entrevistei aqui no Brasil, que o pai me falou, não, minha filha tem 6 anos e ela já é alfabetizada em inglês, em português, ela fala latim, está aprendendo latim, ela faz isso, faz aquilo, e ele começou a falar, fazer a relação, e eu só conseguia pensar, meu Deus, será que essa criança brinca? Será que ela põe uma fantasia? Será que ela, né, constrói alguma coisa, né? O que será que essa criança, porque se a gente for analisar a gente, né, que também é da área da educação infantil, defende, isso não é uma violência contra essa criança, né? Ela, aos 6 anos de idade, ser exposta a uma rotina intensa de estudos, porque o pai quer potencializar resultados e mostrar que a educação domiciliar é melhor que a educação na escola. Né? Então, eu acho que a própria discussão do que é violência contra a criança e das violências nas suas nuances aí, e o quanto isso tem sido praticado contra as crianças, contra os adolescentes no Brasil, né? De uma maneira, você trouxe aí um exemplo, né? E outras, né, violências. Então, penso que a gente vai precisar sim, né, enquanto sociedade,
caso esse projeto de lei seja aprovado, a gente vai precisar tomar bastante esse cuidado também, né? Não adianta uma visita do Conselho Tutelar e dizer, ah, não, a criança tem lá todo um portfólio, ela fez provas, está indo bem, né? Mas que outros direitos dessa criança estão sendo negados, né? Que outras violências essa criança está sofrendo, né? Então, acho que é sim um tema bastante importante que demanda, né, o nosso cuidado aí. Pois é, muitos assuntos para a gente pensar, muitas implicações desse projeto, né? A gente segue na luta para que ele não seja aprovado no Senado, mas que a gente fique atentos também, porque sendo aprovado, a gente tem outras lutas aí que vão ser necessárias. Lu, super obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Gabi. Gostaria de finalizar aqui minha fala, aproveitar essa oportunidade e contar, né, para o pessoal que o senador Marcelo Castro, que é o senador responsável por esse projeto de lei, ele fez uma fala, um pronunciamento no Senado, dizendo que ele foi muito impactado por um manifesto contrário à educação domiciliar, assinado por mais de 400 entidades, né? Então, assim, a manifestação das entidades, dos grupos, né, educacionais, tem tido um certo peso para alguns senadores, né? O movimento em defesa da educação domiciliar, a ANED, já tem se organizado, eles têm feito visitas aos senadores, têm levado as crianças, né? E isso tem alguns senadores têm colocado em rede social que estão mudando de opinião, eram contrários, agora são favoráveis. Então, assim, há toda uma mobilização em defesa da educação domiciliar. Então, eu gostaria de acabar aqui a fala fazendo um convite, né? A gente precisa se organizar enquanto sociedade, né? Às vezes um manifesto, uma carta, um e-mail aos senadores, né? Enquanto cidadão, enquanto grupo de educadores, enquanto escolas, né, de educação infantil de determinada região. Acho que todo esse movimento é muito importante, muito válido no atual contexto. Mas quero agradecer. Muito obrigada, Gabi. Eu que agradeço, Lu, e a Faculdade de Educação da Unicamp tem, né, se posicionou recentemente publicamente contrário ao projeto, e queria também fazer um agradecimento em nome dos colegas da faculdade, Lu, pelo seu protagonismo na escrita do documento, né, junto com o pessoal da sua equipe. Essa carta foi aprovada também na Unicamp, de modo geral, agora ela está sendo divulgada, né, como um documento da Unicamp, e acho isso super importante, que a gente possa, de fato, ter esse diálogo com os senadores que vão agora votar, né? As cartas e manifestos são importantes, mas é isso, não basta escrever as cartas, agora a gente vai ter que se mobilizar para ir lá conversar com o pessoal e fazer chegar com a máxima força possível. Então, reforço o convite da Lu, gente, vamos para a luta, que o negócio é sério. Muito obrigada a todo mundo que está aqui nos assistindo, é sempre um prazer estar com vocês, trazendo temas aí de interesse do campo da educação, para a gente pensar a educação infantil e a educação dos bebês, das crianças, de um modo geral. Prazer estar aqui com vocês e até a próxima, pessoal! Além de ser um lugar de aprender, a escola é lugar de proteção, é espaço de exercício da cidadania no espaço público, é lugar de brincar, de fazer amigos, de aprender sobre as diferenças. Não podemos permitir que roubem também isso delas.